Olá galera do canal Granja Mascarenhas, tudo bem? Galera, mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo eu vou mostrar a otimização dos espaços aqui na granja. Transformei um espaço aí relativamente grande em 3 baias para separar umas aves, né? As galinhas que estão com os pintos e alguma ave que precisar aí ser separada das demais. Também vou mostrar 2 aves novas que chegaram aqui na granja, beleza? Vamos nessa! Como já falei num vídeo anterior, é muito importante ter muitos espaços no galinheiro, né? Baias, divisões. Hora por outra você adquire uma ave nova, precisa deixar separada por alguns dias. E galinha que choca ou adoece, e você precisa separar também. Algum galo brigão e etc. Enfim, espaços disponíveis nunca são demais. Bom, eu estava pensando em fazer algumas baias mais afastada desse galinheiro, mas esse espaço era amplo e dava para ser bem dividido, então eu pensei, por que não? Só gastei uma merreca para comprar a tela de arame, né, ideal para galinheiro, somente 3 metros. O metro da tela está custando R$ 5,50, aumentou um pouco. Ah, precisei de pregos e arame também. O resto do material utilizado foi madeira tirada da caatinga, né? E daqui da propriedade. Várias de icó ou incó, como é conhecido aqui. Deu um trabalho danado para fazer as cancelas, as portas das baias. Amarrar com arame vara por vara é tenso. E foi nesse serviço que eu gastei mais tempo, mas valeu a pena. Eu me sinto muito bem trabalhando no galinheiro, eu esqueço do mundo, né? Esqueço que os problemas existem. Outra coisa que tomou meu tempo foi a reinstalação dos bebedouros, né? Fixar, encaixar a mangueira. É mais trabalhoso do que se imagina. Esses bebedouros tipo copinho. Ainda bem que deu para aproveitar umas madeiras de liocena. Eu tinha planejado comprar umas ripas, mas madeira está custando uma grana, viu? É muito importante reutilizar materiais, utilizar a matéria-prima de sua propriedade. Baratear os custos na sua criação é de fundamental importância para manter o negócio rentável, principalmente no início da criação. Se for tudo na base do compra, vai ficar muito cara a atividade. Eu estou planejando fazer um outro galinheiro, mas vou pesquisar na vizinhança alguma construção velha que eu possa pegar mais barato, né? Madeira, telhas, etc. Eu preciso comprar algumas ferramentas, furadeiras, serra, etc. O trabalho manual com serrote, facão e martelo é muito cansativo. Tive que dar uma caprichada na parte de baixo para os pintinhos não escaparem, né? Que eles são danados. Bom, baias terminadas, só faltou a cama, né? A cama de capim ou maravalha. O capim está molhado, não dá para utilizar agora, e a maravalha está difícil. Lembrando que o piso é de cimento, né? Num lado está com areia como cama. Hora de colocar os pequeninos no novo espaço.
Quanto maior o espaço, maior a felicidade. Essas baias têm cerca de 4 metros quadrados cada uma. Cabe um bom número de aves nelas, né? Recomendam 5 aves por metro quadrado num sistema intensivo de criação de poedeiras, mas eu não acho legal tantas aves juntas. 3 por metro é um bom número. Agora falando das aves novas, essas vieram lá da criação do Tico, né? O criador de suras. Essa galinha preta põe ovos azuis, não está pondo agora, ela estava na muda de penas. E quando ela iniciar a postura, vou juntar uns ovos e colocar para chocar. Essa outra, franga sura, parece que será bem grande, né? Vejam como é pernuda. Elas já se acostumaram com o local e com as outras aves, mas estão arisca, né? Brabas comigo. Já soltei elas, prendi só para mostrar aqui no vídeo. Bom, já estou começando a preparar o galinheiro para a chegada do inverno e eu quero fazer um vídeo para falar mais sobre esse assunto. E nessa semana a produtividade das galinhas caiu bastante, né? Dias mais curtos, temperatura amena. E meu plantel precisa ser renovado. Eu tenho muitas aves já consideradas velhas para a produção de ovos. E a procura por ovos está bem grande. Mas é assim mesmo. Nessa época é comum baixa produtividade, principalmente quando não há um programa de luz, né? Um programa de iluminação. Estou tendo problemas também com a ração aqui. Não encontro mais o núcleo, nem o calcário. Estou comprando a ração pronta e às vezes vem com um mau cheiro, né? Acredito que estragada, muito velha. É muito ruim porque as aves podem acabar adoecendo. E eu sempre digo que fazer sua própria ração é a melhor opção, né? Se você tem os ingredientes disponíveis, é claro. Acho que só quando essa pandemia do corona passar que as coisas devem melhorar. Eu espero. Enfim, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve trarei outro interessante. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!